Seja muito bem-vindo ao canal Poderoso Despertar, onde buscamos fortalecer nossa fé e compreender o propósito de Deus em nossas vidas. Hoje, vamos mergulhar em uma reflexão profunda sobre Jesus, o pão vivo que desceu do céu, e o que isso significa para a nossa caminhada de fé. Abra seu coração para esta mensagem transformadora. Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Em uma das passagens mais tocantes dos Evangelhos, Jesus faz uma declaração que, até hoje, ecoa profundamente em nossas almas. Jesus diz: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente." Essas palavras, ditas há mais de 2000 anos, ainda têm o poder de nos convidar a uma nova realidade espiritual, a um entendimento profundo da missão de Jesus Cristo e de quem Ele é para nós. Pense nisso por um momento. O pão é um dos alimentos mais básicos e universais da humanidade. Em quase todas as culturas, o pão é símbolo de sustento, de vida, de algo que nos mantém de pé. Desde tempos antigos, ele tem sido associado à sobrevivência e ao cuidado. No deserto, quando o povo de Israel estava faminto, Deus enviou o maná do céu para sustentá-los. Agora, no Novo Testamento, Jesus se apresenta como o verdadeiro pão, não apenas para sustentar nossos corpos, mas para dar vida às nossas almas. Quando Jesus disse que ele é o pão vivo, ele não estava falando de uma refeição passageira, como as que costumamos fazer diariamente. Jesus estava oferecendo algo muito mais profundo, um alimento que sacia a fome espiritual da humanidade. Todos nós, em algum momento da vida, sentimos um vazio dentro de nós, uma fome de sentido, de propósito, de algo que preencha os buracos da nossa existência. Muitas vezes, tentamos preencher esse vazio com coisas temporárias, com bens materiais, com sucessos, com relacionamentos, mas nada disso nos sacia verdadeiramente. A fome espiritual só pode ser saciada por Deus. E Jesus, como o pão vivo, é quem nos oferece essa plenitude. Jesus estava diante de uma multidão que acabara de testemunhar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Eles tinham visto algo extraordinário, um milagre que atendia à sua necessidade física imediata de alimento. No entanto, Jesus queria que eles entendessem algo maior. Jesus queria que eles enxergassem além do milagre físico. A multiplicação dos pães era apenas um sinal, apontando para algo muito mais importante, que ele, Jesus, era o pão que poderia saciar a fome espiritual deles para sempre. Muitas vezes, somos como aquela multidão, buscando apenas as bênçãos materiais, os milagres que suprem nossas necessidades do dia a dia. Mas Jesus nos chama a algo maior. Jesus nos convida a enxergar o milagre mais profundo, o milagre de uma vida transformada pela sua presença. Jesus nos convida a participar do banquete espiritual que ele oferece, um banquete que traz vida eterna e que nos conecta diretamente com o coração de Deus. Jesus não usou símbolos complexos ou inacessíveis para nos ensinar sobre quem ele é. Jesus usou o pão, algo tão simples, mas que tem um significado profundo. O pão é algo que se parte, que se distribui, que é compartilhado. Jesus, ao se identificar como o pão vivo, está nos mostrando que sua missão é essa: ser partido, ser distribuído, ser compartilhado para que todos nós possamos participar de sua vida. Na cruz, Jesus deu a sua vida por nós, e é através desse sacrifício que podemos nos alimentar espiritualmente dele. O que significa realmente comer deste pão? Comer do pão vivo que desceu do céu significa crer em Jesus, confiar plenamente nele e viver de acordo com seus ensinamentos. Quando comemos do pão físico, ele se torna parte de nós, nos dá energia, nos fortalece. Da mesma forma, quando nos alimentamos espiritualmente de Jesus Cristo, ele se torna parte de quem somos. A vida de Jesus Cristo se funde com a nossa, e começamos a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. No entanto, essa não é uma experiência isolada. Quando nos alimentamos de Jesus, somos transformados e chamados a transformar o mundo ao nosso redor. Assim como o pão é partido e compartilhado, somos chamados a repartir o amor
e a graça que recebemos de Jesus Cristo com os outros. Vivemos em um mundo que tem fome, não apenas fome física, mas fome de justiça, de paz, de esperança. Como seguidores de Jesus Cristo, somos chamados a ser instrumentos de saciedade para essa fome espiritual que o mundo enfrenta. Quando Jesus disse, "Eu sou o pão vivo que desceu do céu", ele também estava nos lembrando de que o alimento que ele oferece não é passageiro. As coisas deste mundo passam. Os bens materiais podem ser perdidos. As conquistas terrenas são temporárias. Mas o alimento que Jesus nos dá, a vida que ele nos oferece, é eterna. Quem come deste pão, quem crê em Jesus e segue seus ensinamentos, recebe a promessa da vida eterna. E essa vida eterna não é algo que começa apenas quando partimos deste mundo. Ela começa agora, quando nos conectamos com Jesus Cristo e passamos a viver segundo sua vontade. Mas o que exatamente significa viver essa vida eterna no presente? Significa viver de uma maneira que reflita os valores do reino de Deus. Significa colocar em prática os ensinamentos de Jesus em cada área de nossas vidas. Significa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Significa buscar a justiça, a paz, a reconciliação e a compaixão em todas as nossas interações. Quando vivemos dessa forma, estamos colocando sinais do reino de Deus no mundo, estamos mostrando que já participamos da vida eterna que Jesus Cristo nos oferece. Além disso, viver da maneira que Jesus nos ensina também significa confiar nele em todas as circunstâncias. Muitas vezes, enfrentamos desafios, dificuldades e sofrimentos que nos fazem questionar o que Deus está fazendo em nossas vidas. Nesses momentos, é importante lembrar que Jesus é o nosso sustento. Assim como o pão nos dá força para continuar fisicamente, Jesus nos dá a força espiritual necessária para perseverar em meio às provações. Jesus é o pão vivo que nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Mas viver essa realidade também nos coloca diante de um grande desafio. O desafio de abandonar as falsas fontes de sustento que muitas vezes buscamos. Todos nós, em algum momento, nos agarramos a coisas que pensamos que nos trarão segurança, felicidade ou sentido. Seja o sucesso profissional, o dinheiro, o status ou até mesmo relacionamentos, muitas vezes buscamos nessas coisas a nossa satisfação. No entanto, Jesus nos ensina que todas essas coisas são temporárias e que apenas Ele pode nos dar o verdadeiro alimento, aquele que nunca nos deixará famintos novamente. Esse é o grande paradoxo do reino de Deus. Para realmente ser saciado, precisamos nos render completamente a Jesus. Precisamos deixar de lado as nossas tentativas de controlar nossa própria vida e confiar plenamente nele. Quando fazemos isso, descobrimos uma liberdade e uma plenitude que nunca poderíamos ter encontrado por conta própria. Jesus nos oferece algo muito maior do que qualquer coisa que o mundo pode nos dar. Jesus nos oferece a vida em abundância, a vida que transcende as circunstâncias e que nos dá paz, mesmo no meio das tempestades. Além disso, quando nos alimentamos de Cristo, nos tornamos agentes de transformação no mundo. A partir do momento em que experimentamos a plenitude que só Jesus pode dar, somos chamados a compartilhar isso com os outros. Jesus nos chama a ser luz no mundo, a ser sal da terra. Assim como o pão é algo que se reparte, nossa vida em Cristo deve ser algo que se reparte com os outros. E isso não significa apenas compartilhar palavras ou ensinamentos. Significa viver de maneira que as pessoas vejam Jesus em nós, em nossas atitudes, em nosso amor, em nossa compaixão. E como fazemos isso na prática? Primeiramente, devemos nos alimentar regularmente da palavra de Deus. A Bíblia é o alimento espiritual que nos sustenta e nos guia. É através dela que conhecemos os ensinamentos de Jesus e aprendemos a viver de acordo com sua vontade. Além disso, a oração e a meditação é uma maneira essencial de nos conectarmos com Cristo. É através da oração e da meditação que abrimos nosso coração para Deus, que ouvimos sua voz e que permitimos que Ele nos guie em todas as áreas da nossa vida. Mas não basta apenas nos alimentarmos espiritualmente de Jesus.
Precisamos também colocar em prática o que aprendemos. A fé sem obras é morta, como nos lembra o apóstolo Tiago. Quando nos alimentamos em Jesus Cristo, isso deve ser refletido em nossas ações. Devemos ser testemunhas vivas do amor de Deus no mundo. E isso pode ser feito de várias maneiras, ajudando os necessitados, perdoando quem nos ofendeu, espalhando palavras de encorajamento ou simplesmente estando presentes para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, nos chama a uma vida de plenitude, de propósito e de serviço. Jesus nos convida a deixar de lado as distrações e as preocupações temporárias deste mundo e a nos concentrarmos no que realmente importa, uma relação profunda e transformadora com Ele. Quando nos alimentamos de Jesus, encontramos a verdadeira vida, uma vida que não apenas nos sustenta no presente, mas que nos garante a eternidade ao lado de Deus. Jesus está de braços abertos, pronto para te acolher, pronto para te encher com o seu Espírito, pronto para te dar uma nova vida. Obrigado por acompanhar essa reflexão aqui no canal Poderoso Despertar. Se você ainda não é inscrito no canal Poderoso Despertar, inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe esta mensagem para espalhar o amor de Cristo. Que você continue a se alimentar do pão vivo que é Jesus Cristo e que sua vida seja transformada pelo amor e pela graça de Deus. Que Deus abençoe grandemente a todos nós.